Boa tarde a todos. Vamos então iniciar os nossos trabalhos, cumprimentando a desembargadora Salise, o desembargador Nicolau, com especial agradecimento ao desembargador Tejada Garcia, que hoje está cumprindo missão conosco, aos advogados, estudantes e servidores. Hoje teremos 12 sustentações orais e 10 preferências. Na pauta, 249 processos, mesa 853, totalizaremos hoje 1.102 processos a serem julgados. Trata-se da 7ª sessão do corrente ano, não havendo impugnação à ata da sessão anterior, dou por aprovado. Vamos apregoar então retirados e adiados. Processo 11, adiado por indicação do relator. Processos retirados de pauta, processo 103 e 137, de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior. Perfeito. Então, nós, como sempre, julgaremos primeiro os nossos destaques, depois preferências e sustentações orais. Então, processos pautados pela desembargadora Salise que não sejam objeto de sustentação oral e preferência. Perdão. Nem mesa também. Só mesa, tá. Então, processos pautados pelo desembargador Tejada Garcia. Não há nenhum destaque anotado. Tá, nós três votamos. Então, os processos pautados pelo desembargador Tejada que não sejam objeto de sustentação oral e preferência julgados à unanimidade. Tem mesa hoje? Tá. Processos pautados pelo desembargador Nicolau. Processos pautados pelo desembargador Nicolau Conqueu Júnior, sem nenhum destaque anotado. Então, processos pautados pelo desembargador Nicolau, exceptuados preferências e sustentações julgados à unanimidade. Processos por mim pautados. Processos pautados pelo desembargador Thomson Flores, nenhum destaque anotado. Processos pautados pelo desembargador Thomson Flores, julgados à unanimidade. Mesa da desembargadora Salise. Não há nenhum destaque. Julgados todos à unanimidade. Mesa do desembargador Tejada Garcia. Nenhum destaque anotado. Também julgados à unanimidade. Do desembargador Nicolau tem algum? Nenhum destaque. Tá, aqui meu também não. Sem destaque. Tá. Processos trazidos em mesa pelo desembargador Nicolau, também sem destaque, julgados à unanimidade. Processos da minha relatoria em mesa. Mesa 3, o destaque da desembargadora Salise Monteiro Sanchotem. Mesa 3 e mesa 8. Tá. Nesses em ambos estou negando provimento ao recurso, desembargadora Salise. Eu estou na linha dos outros processos que nós temos trazido nas outras sessões, pedindo vênia, Vossa Excelência, para dar provimento ao agravo legal. Desembargador Nicolau. Eu acompanho o relator. Então, no feito em causa... Eu acho que Vossa Excelência acompanha a divergência. Não, perdão, eu acompanho a divergência, é verdade. Até estou lhe sendo bem fiel. Não, é verdade. Então, nesses dois feitos, a turma, por maioria, vencido o relator, deu provimento ao recurso. Lavra o acordo do desembargador Salise, primeiro na divergência. Mesa 22. E o outro também. O 8. Mesa Não. 22 e mesa 64. Os dois, matéria do sistema financeiro, só Só ressalva. ressalva. Unânime. Mesas 2 e... mesas? 22 e mesa 64. Mesas 22 e 64, julgados à unanimidade nos termos voto do relator, com ressalva de ponto de vista pessoal da desembargadora Salise. Essa ressalva, inclusive, eu também vou incorporar, só estou esperando o STJ decidir isso. É isso? São esses os destaques dos seus processos em mesa. Demais processos da minha relatoria trazidos em mesa, julgados à unanimidade. Agora, então, vamos julgar os pedidos de preferência. Processos com pedidos de preferência, processo 163 da pauta, processo de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência do advogado Antônio Carlos Brasil Pinto pelo agravante. Com a palavra o relator. Nesse caso, senhor presidente, estou dando provimento ao agravo de instrumento. Eu acompanho, desembargadora Salise? Acompanho. A turma unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento. Processo 56 da pauta, processo também de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência do advogado Sandro de Oliveira Souza Uliano pela agravante Transportes Tomé Limitada. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento ao agravo. Eu acompanho, desembargadora Salise? Também acompanho. A turma unanimidade negou o provimento ao agravo de instrumento. Processo 7 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thomson Flores, pedido de preferência da procuradora Cíntia Zilkowski pela União Federal. Eu vou disponibilizar o voto à eminente procuradora. Eu estou negando o provimento à apelação. Desembargadora Salise? Acompanho. Desembargador Nicolau? Da mesma forma. A turma unanimidade negou o provimento à apelação. O voto está disponível. Processo 129 da pauta, relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da procuradora da União Federal. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento ao agravo retido às apelações à remessa oficial. Eu acompanho, desembargadora Salise? Acompanho. Aqui a turma, então, no 129, negou o provimento ao agravo retido às apelações e à remessa oficial. Processo 130 da pauta, também relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da União Federal. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento à apelação. Fica à vontade.
Vossa Excelência? Nego o provimento à apelação. Eu acompanho. Vossa Também Excelência. acompanho. A turma, unanimidade, negou o provimento à apelação. Processo 146 da pauta, relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da Procuradora da União Federal. Só uma coisa, tem segredo de justiça ali. É menor. Ninguém falou nada. Tá bom. Mas ele não vai mencionar o nome, né? Então, só. Tem. Só tem destaque. Desembargador Nicolau, esse feito, nós vamos agora, como é menor, não menciona o nome só. Com a palavra, Vossa Excelência. Tá. Senhor presidente, eu encaminhei voto a Vossa Excelência no sentido de manter a sentença, mas eu revi a minha posição e só não elaborei o voto ainda Pois não. Mas eu aqui estou dando provimento à apelação. Eu acabei no que mantive a sentença, prestigiando o depoimento que a criança fez, no sentido da relação dele com o pai, e me utilizando do artigo 13, a parte final do artigo 13, que diz que a autoridade judicial administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já a idade, grau de maturidade. E existem dois depoimentos em que ele se refere a um fato muito isolado, que durante um passeio de carro com o pai, que teria ocorrido um evento em que o pai ameaçou jogar o carro reto, sem fazer a curva, que poderia causar um acidente. E a outra é ele revelou um temor de retornar à Espanha, salientando que ele poderia não retornar mais porque o pai o reteria. Então no início dei relevância a esses dois fatos, mas revendo melhor minha posição, em relação ao primeiro, aqui é um caso muito isolado, e numa audiência em que não contou com a presença do pai, exatamente para esclarecer o que teria ocorrido naquele momento, né? E o outro, em que o filho declara o temor que ele teria, ele disse que gostaria de voltar à Espanha, mas ele tem um temor de retornar até lá, por conta da possibilidade do pai o reter. Ou seja, ele exatamente tem o temor do pai fazer aquilo que a mãe fez. Né? Exatamente. De tal maneira que nós não podemos aqui dar proteção à mãe que realmente teria cometido o ilícito de retirar a criança, trazendo da Espanha para cá e permanecendo com a criança aqui. Então, eu não elaborei o voto, mas eu estou dando provimento à apelação. Aqui, eu também tinha lançado uma divergência, minha posição é conhecida. Nesse caso, a mãe não cometeu um ilícito, ela cometeu um crime. Mais do que isso, né? Ela falsificou documentos para sair da Espanha, submeteu-se à jurisdição lá, descumpriu essa jurisdição, todos os tratados internacionais, e não me impressiona o fato da demora do processo, essa aclimatação que Claro. essa se deveu a um ato ilícito na origem, né? Então, e de qualquer sorte, essa criança, quando retornar aqui, é uma questão de disputa, na realidade, de jurisdições, né? Tá? Ela vai retornar ao judiciário espanhol, que vai acompanhar tudo isso. E a mãe, inclusive, agora, se puder retornar ao país, né? Se puder retornar à Espanha, porque cometeu um delito, ela terá toda a oportunidade de acompanhar. Então, de modo que eu acompanho você. Se Vossa Excelência só me permite uma observação, é uma jurisdição muito difícil da gente prestar, porque sempre há uma contraposição de interesse entre um brasileiro e um estrangeiro. E quando nós aplicamos a convenção corretamente, nós retiramos o direito do brasileiro. Então, cria uma situação bastante difícil para a Mas, gente. se me permite, ele não é só brasileiro, ele é brasileiro e espanhol. Não, exatamente. Eu digo em relação ao cônjuge interessado, né? Seja Claro, a mãe, claro. seja o pai. Mas, na verdade, nós temos que olhar que, enquanto nós estamos aqui prestigiando a convenção, nós estamos garantindo que vários brasileiros que têm seus filhos no exterior e também precisam dessa demanda, precisam da credibilidade do judiciário e do governo brasileiro do cumprimento da sua Não, convenção. e quem primeiro buscou a jurisdição espanhola foi a mãe, inclusive. Houve um acordo lá, etc. Então, Doutor Salles, eu acompanho Vossa Excelência. Também eu, senhor presidente, acompanho. Eu iria pedir vista até para fazer uma divergência, mas eu acompanho integralmente. Então, no processo 146, a turma, a unanimidade, deu provimento e a remessa oficial. Processo 207 da pauta, processo de autoria do desembargador Sérgio Renato Tejada Garcia, pedido de preferência da procuradora Cíntia Ziukowski, pela União Federal. Com a palavra o relator. Presidente, nesse processo eu estou negando provimento da apelação da União e dando provimento da apelação do autor.
Desembargadora Salise? Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse feito, a turma unanimidade negou o provimento da apelação da União e deu o provimento da apelação do autor. Processo mesa 71, do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedidos de preferência do advogado Gustavo Blasi Rodrigues pela Comport S.A. e advogado José Augusto Lara dos Santos pela Portonave. Com a palavra o relator. Senhor presidente, isso é um processo suspenso da sessão passada. Eu já fiz a leitura do relatório, já foi feita também a sustentação oral, então eu passo a leitura do meu voto. Pois não. Comporte Comercial Importador S.A. ingressou com a presente ação visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a Reportonave S.A., que a obrigasse ao pagamento da despesa de armazenagem das mercadorias durante o período de 18 de fevereiro de 2010 a 17 de junho de 2011. A autora Comporte realizou ao longo do ano de 2010 diversas operações de importação da empresa Maxlog, utilizando-se do porto navegante Portonave. Durante o processo de despacho aduaneiro, a Receita Federal instaurou um procedimento especial de controle aduaneiro, chamado PECA, apreendendo a totalidade das mercadorias, por fundada suspeita de irregularidade. Ao final do procedimento, foi lavrado o auto de infração em termo de apreensão e guarda fiscal, com aplicação da pena de perdimento às mercadorias retidas, o que foi confirmado em 10 de setembro de 2010, após a impugnação fiscal referido por meio de julgamento do delegado da Receita Federal do Brasil. Após a decisão administrativa, a autora ingressou com diversas ações judiciais questionando a legalidade do ato de perdimento. O processo de internalização de mercadoria estrangeira no território nacional é dividido em três fases administrativas. Administrativa, fiscal e cambial. Na fase administrativa são realizados atos prévios à efetivação da importação e se relacionam com o licenciamento das importações. Na fase cambial, realizam-se as operações de compra de moeda estrangeira para pagamento das importações. Já na fase fiscal, que mais interessa ao presente caso, realiza-se o tratamento aduaneiro por meio do despacho de importação. Trata-se de um procedimento para verificação da exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. Essa etapa ocorre em recintos próprios para que seja realizada a conferência aduaneira, que tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras exigíveis em razão da importação. Havendo fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, será submetida a mercadoria aos procedimentos especiais de controle aduaneiro, a qual ficará retida até a conclusão do correspondente procedimento de fiscalização, constituindo-se direito inerente ao Estado no controle de ingresso de mercadorias provenientes de outros países. Tratando-se de exigência prévia à introdução, deve o próprio importador suportar todas as despesas necessárias a este procedimento, tratando-se de ônus inerente à atividade de importação. Como a apreensão para fins de fiscalização não inverte a sua propriedade em favor da União, mas apenas a submete a um controle mais rigoroso, cabe ao importador honrar com as despesas de armazenagem até a conclusão do procedimento. Nos termos do artigo 647 do Decreto 6759/2009, somente na hipótese de abandono da mercadoria, na forma especificada no artigo 642 e 644, é que surge para a Secretaria da Receita Federal a responsabilidade pelo pagamento da tarifa de armazenamento. E eu que faço a transcrição desses artigos. O fundamento utilizado na sentença, portanto, é insustentável, pois obriga o operador portuário a suportar ônus que é inerente ao importador, que no caso presente se mostra mais evidente, pois manteve sob guarda o imenso volume de 59 contêineres, assumindo toda a responsabilidade daí decorrente, não sendo admissível que não seja remunerado para exercício de sua atividade empresarial típica. A regra prevista na portaria RFB número 1022/2009 não tem o alcance que foi dado. Com efeito, a referida portaria busca fixar requisitos e procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos, e em seu artigo 9º impõe a disponibilização sem custo para a Receita Federal do Brasil, durante todo o período de vigência do alfandegamento, instalações privativas destinadas à guarda e armazenamento de mercadorias retidas ou apreendidas. Como se vê, trata-se de exigência que condiciona o ato de alfandegamento de recintos, devendo a Receita Federal anuir ou não com o espaço disponibilizado antes do ato que defere a pretensão do particular. Ou seja, a gratuidade não é do armazenamento, mas do espaço previamente definido no ato de alfandegamento. Se a Reportonave obteve o alfandegamento, há a presunção de que a Receita Federal aceitou o espaço previamente oferecido, o qual se destina à guarda de mercadoria de interesse da própria Receita e não do importador, que ainda está sujeito ao procedimento de conferência de desembaraço. Está longe, portanto, de significar a referida regra que o operador do terminal portuário tenha que assumir o ônus da armazenagem
em todo o período em que a Receita Federal do Brasil promove uma ampla investigação após a retenção das mercadorias em procedimento especial. É evidente que, caso reste provado, a União será responsável por qualquer ato que extrapole a simples verificação da legalidade do ato de importação, acarretando atrasos não tolerados, o que não restou provado no presente caso. No entanto, mesmo nesses casos, não pode ser transferida ao operador do terminal o ônus da armazenagem. Portanto, com os fundamentos assim utilizados, os custos do procedimento aduaneiro devem ser arcados pelo importador e não pelo prestador do serviço de armazenagem, sendo devida a despesa de armazenagem em favor da portonave durante todo o período do procedimento especial, ou seja, entre 18 de 2 de 2010 e 10 de 9 de 2010, quando houve a aplicação da pena de perdimento. Quanto ao período posterior à aplicação da pena de perdimento, ressalto que se trata de despesa que deve ser suportada pela União. Haja vista, e aqui eu faço citação de jurisprudência do TRF da Terceira Região, somente depois de declarada a pena de perdimento é que a mercadoria se torna propriedade da União, de sorte que somente após tal procedimento é que surge para ela a responsabilidade pelo pagamento da armazenagem. E cito uma outra jurisprudência do TRF da Terceira também nesse sentido. Por fim, ressalto que no dia 29 de 4 de 2011 foi proferida a decisão pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em um agravo do instrumento, acolhendo embargo de declaração para determinar a liberação das mercadorias acobertadas pelas declarações de importação, mediante a prestação de caução na modalidade de depósito em dinheiro no valor integral dos bens. Portanto, a partir dessa data que foi proferida a decisão, a União perdeu a disponibilidade das mercadorias depositadas, pois sua liberação dependia apenas da comprovação do efetivo depósito em dinheiro exigido pela decisão. Assim, merece acolhida em parte a apelação da Ré Portonave S.A., para reformar a sentença, resultando parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, reconhecendo-se a inexistência de relação jurídica entre a autora Comporte e a empresa Portonave apenas em relação aos serviços de armazenagem prestados entre os dias 10 de 9 de 2010 a 29 de 4 de 2011, ou seja, desde o momento em que houve a decretação da pena de perdimento até a data da decisão em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região permitiu a liberação da mercadoria por meio de depósito, desobrigando a autora do pagamento desses serviços nesse período e reconhecendo como de obrigação da União. Em face da reforma parcial da sentença, os ônus da sucumbência devem ser redistribuídos de forma recíproca, porque vencedores e vencidos, autora e réu. Decorrentemente, as custas processuais honorários advocatícios, estes fixados em 1% sobre o valor da causa, corrigido, devem ser suportados em partes iguais entre as partes, 50% para a autora, porque ganhou apenas a metade do período, e 50% para a União, porque ela deve pagar a outra metade, e obviamente nenhum para a Portonave, que receberá todo o valor da despesa de armazenamento. E nesse sentido, então, eu estou dando parcial provimento à apelação e julgando prejudicado o recurso adesivo. A doutora Salles vai pedir vista. Senhor presidente, na verdade eu fui agora esclarecida no ponto que eu tinha dúvidas, eu estou habilitada já a votar acompanhando o relator. Eu também acompanho, então a turma, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação e julgou prejudicado o recurso adesivo. Processo mesa 70, desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da advogada Maria Gralha pela apelante. Esse processo suspendemos o prosseguimento, vocês podem fazer um resumo. Parece que está ok. Com a palavra. Senhor presidente, o caso de improbidade administrativa, após a sustentação oral, eu pedi o adiamento para rever o voto que havia lançado. E, fazendo um resumo do meu voto, eu mantive a sentença na parte em que ela reconhece os fatos que foram apontados na inicial e que teriam sido praticados pela ré, somente dou uma consequência jurídica daquela que foi adotada pela sentença. Então vou fazer a leitura apenas dessa parte em que eu analiso
que eu analiso os efeitos dos fatos, né? A análise dos fatos em relação à aplicação do direito ao caso. No caso, senhor presidente, eu fiz algumas observações, eu também vou me furtar a leitura deles, sobre o princípio da proporcionalidade e aplicando o princípio da proporcionalidade à improbidade administrativa. E, basicamente, o meu raciocínio foi que, de fato, houve a prática do ilícito por parte da advogada da União, no uso do veículo, mas eu considero que a melhor solução para esse caso, apesar desse processo não tratar disso e não poder fazer isso em razão dos seus limites, ela deveria ser punida no processo administrativo. Eu não tenho dúvida disso. Ela foi absolvida no processo administrativo. O argumento que lá foi utilizado é que a dificuldade das condições da seccional de Uruguaiana fez com que ela... eu tenho até uma certa dificuldade para fazer uma sustentação do que foi dito no processo administrativo, porque com ele não concordo. Mas o processo administrativo confunde uma certa... faz uma certa compensação de todos os sofrimentos que ela passou por conta da falta de estrutura em Uruguaiana para compensar com o ilícito praticado no uso dos veículos. E não que faça uma compensação matemática, mas leva tudo isso em consideração e, ao final, considerando essas dificuldades, acaba por absolvê-lo no processo administrativo. Bem, existe um voto vencido nesse processo administrativo, em que pedia o iniciamento da ré, que eu acho muito correto, que ele fosse aplicado, que ela fosse pelo menos indiciada e, ao final, julgada, porque indícios de irregularidade ali havia bastante, mas, de qualquer forma, ela foi absolvida no processo administrativo. Bem, o equívoco no julgamento do processo administrativo não transfere para a ação de improbidade a minha necessidade de puni-la, como se fosse aqui uma reserva de punição, porque lá não houve punição. De tal maneira que a forma do meu raciocínio e meu voto é que ela praticou os atos que foram apontados, deveria ser punida no processo administrativo, mas existe uma desproporcionalidade entre a punição desses atos e as sanções típicas de uma ação de improbidade. Então, de tal maneira que eu estou dando provimento à apelação da autora e negando o provimento à apelação do Ministério Público Federal. Aqui haverá um pedido de vista da desembargadora Salice, mas eu também já tenho condições de votar. Eu desde já antecipo que estou acompanhando o relator. Desde a sustentação oral que foi feita na sessão passada, eu não cheguei a constatar, e Vossa Excelência usa uma expressão muito feliz no voto, quer dizer, a falta ali praticada, ela não teve a intensidade de um ato ímprobo, né? Principalmente tendo em vista o que se vê hoje Brasil afora. As dificuldades eu morei em Uruguaiana 2 vezes na minha vida. Meu pai foi juiz lá, eu morei, e depois eu vim a ser juiz estadual lá. Eu sei das dificuldades daquela região, da advocacia pública lá. De modo que eu também, com a devida vênia, eu não vislumbrei também esse ato ímprobo, de modo que eu acompanho Vossa Excelência. Desembargador Salice pede vista. Então já vou proclamar. Processo 70. Após o voto do relator, no sentido de dar provimento à apelação da parte ré e negar provimento à apelação do Ministério Público Federal, no que desde já foi acompanhado pelo desembargador Thomson Flores, pediu vista a desembargadora Salice. Processo 54 da pauta, processo de autoria do desembargador Nicolau Conquil Júnior, pedido de preferência do advogado Hélio Richter, pelo apelado Copel S.A. Com a palavra o relator. Senhor presidente, estou negando o provimento à apelação. Eu acompanho, desembargadora Salice. A turma unanimidade negou o provimento à apelação. Então, vamos agora às sustentações orais, tendo em vista um compromisso funcional do desembargador Tejada, e como só as duas sustentações orais, nós vamos antecipar deles, que provavelmente talvez até fique prejudicado. Vamos chamar então. O advogado está presente, então nós... Processos, mesa 35, primeiro processo, mesa 35, relatoria do desembargador Sérgio Renato Tejada Garcia, sustentação oral do advogado Clênio Ferreira, pelo apelante Sindesprev, Rio Grande do Sul. Deixa eu ver o dispositivo. Ah, não, pode ser daqui, já tem. Doutor Clênio, aqui nós estamos não conhecendo a remessa oficial e dando provimento à apelação da sua cliente. Acho que é unânime. Abrimos a sustentação. Então, nesse feito, a turma unanimidade não conheceu da remessa oficial e deu provimento à apelação.
Próximo. Mesa 36, relatoria do desembargador Sérgio Renato Tejada Garcia, sustentação oral do advogado Glênio Ferreira pelo apelante Mirna Pereira. Nesse feito, nós estamos mantendo a sentença e dando provimento à apelação do seu cliente. De acordo, unânime? Então, nesse feito, a turma unanimidade negou o provimento à redação oficial e a apelação do INSS e deu provimento à apelação da autora. Unânime. Agradeço a colaboração de Vossa Excelência nos nossos trabalhos. Desembargador Tejada, eu sei que Vossa Excelência deve ter outros encargos no gabinete, fique à vontade, até porque tem um compromisso. Né? Agradeço a gentileza de Vossa Mais uma vez. Excelência e desejo um bom trabalho a todos. Muito obrigado pela sua presença. Vamos então agora retomar a ordem. Videoconferência. Processo 13 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thomson Flores, sustentação oral por videoconferência de Florianópolis, do advogado Eduardo de Avelar Lamy, pela apelante. Então, passo a leitura do relatório. Doutor Eduardo, Vossa Excelência está nos ouvindo bem aí em Florianópolis? Estou ouvindo muito bem, senhor presidente. Pois Obrigado. não. Farei a releitura do relatório. Trata-se de ação proposta por Iara Pinos em face da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária Infraero e da TAM, Linhas Aéreas S.A., pedindo a condenação ao pagamento da indenização por dano moral em decorrência de acidente sofrido no Aeroporto Internacional Hercílio Luz, na cidade de Florianópolis. Relata que no momento do embarque, ao dar passagem a uma pessoa com criança de colo, tropeçou em um dos carros de apoio que inadequadamente transitavam entre os passageiros no pátio das aeronaves. E na queda molhou-se, atrasou o embarque e lesionou seriamente o cotovelo do braço esquerdo, provocando-lhe sequelas irreversíveis. Chegando ao destino, no aeroporto de Brasília, a autora sentia dores ainda mais intensas, razão pela qual foi encaminhada pela TAM ao atendimento médico de urgência da Infraero, onde foi medicada e foram solicitados exames. Afirma que no Hospital Santa Helena foi realizado o raio-x do cotovelo esquerdo, quando se constatou a necessidade de engessar o braço, o que limitou os seus movimentos e a capacidade laborativa, pois é médica e realiza cirurgias. Frisa que sofreu grave abalo, indignação, perplexidade e aflição com o ocorrido, pois o motivo da viagem era uma festa familiar e ficou com sérias sequelas do acidente. Pugna pela inversão dos ônus da prova e condenação no pagamento da indenização por danos materiais e morais sofridos em decorrência do acidente por prestação de serviço defeituoso. A ré Infraero apresenta contestação, a TAM também contesta, apresentando, arguindo inclusive a ilegitimidade passiva. Determinada a especificação de provas, as partes se manifestaram, tendo a autora requerida a realização de provas técnica e testemunhal, e a Infraero ajuntada de ceder com filmagens acerca dos fatos ocorridos. E a TAM afirmado interesse no depoimento pessoal. Deferida a produção de provas, as partes apresentaram quesitos. O laudo foi juntado a folhas no evento 87, sobre eles as partes se manifestaram. Sobreveio sentença de improcedência, recorre o autor repisando os argumentos da exordião. Então, esse é o relatório. Doutor Eduardo, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhor representante do Ministério Público, senhores desembargadores, muito boa tarde. Esse é um caso em que a apelante propôs uma ação de indenização por danos materiais e por danos morais em decorrência do descumprimento das normas de segurança nos aeroportos, no que diz respeito ao embarque de passageiros nos aeroportos em que esse embarque é feito pelo pátio das aeronaves. Nesses aeroportos não existe finger, e o caso que se refere à presente ação, ao presente recurso, ocorreu no aeroporto de Florianópolis, aeroporto Hercílio Luz, em que não existe finger para embarque, não existe aquele túnel para que os passageiros possam se locomover em direção à aeronave. Então, a sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido condenatório por entender que, mesmo havendo um obstáculo, admitiu a sentença a existência de um obstáculo, um carrinho de bagagem exatamente no caminho das pessoas, dos passageiros que estavam a entrar na aeronave. Mas a sentença disse que esse carrinho já estava lá e pelo fato de que ele já estava no caminho anteriormente, não haveria responsabilidade da TAM nem da Infraero.
Ora, excelências, a apelante não pode concordar com essa conclusão, uma vez que ela desrespeita o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil. O Regulamento Brasileiro da Aviação Civil é claro quando ele diz, especialmente no item 153.127b2, que o trajeto utilizado para o movimento em solo de passageiros deve estar claramente estabelecido, visível, sinalizado e com a superfície livre de qualquer obstáculo. Muito bem, então, analisando o cumprimento deste regulamento, foram juntadas aos autos fotografias no evento 196, especialmente no documento 5, evento 196, documento 5, demonstrando como é que nesses aeroportos é feito o embarque, liberando a passagem dos passageiros, especialmente por meio de funcionários que ficam na sinalização do caminho e principalmente por meio de cones. Esses cones são colocados para evitar que as pessoas exatamente esbarrem nos carrinhos, esbarrem nas pessoas ou em qualquer outro objeto e, consequentemente, tenham a sua segurança afetada. Muito bem. Acontece que a Infraero, com de maneira bastante atenta ao nosso pedido e atendendo também a petição inicial no que diz respeito à exibição do vídeo do momento do acidente, a Infraero trouxe aos autos o vídeo que mostra o exato momento da queda da apelante. E esse vídeo deixa clara a queda, deixa claros os fatos, porque o vídeo demonstra que, primeiro, havia chuva, havia visibilidade reduzida. Esse vídeo consta do evento 32 dos autos. Vossas Excelências podem verificar o vídeo no evento 32 dos autos. E esse vídeo deixa claro que a visibilidade era reduzida, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as pessoas carregavam guarda-chuvas e não havia cones ou quaisquer outros objetos ou funcionários indicando o caminho do embarque. Em terceiro lugar, tanto a porta dianteira quanto a porta traseira estavam sendo utilizadas e havia um carrinho de bagagem exatamente no caminho da porta traseira, de tal forma que a apelante, juntamente com os demais passageiros, na hora em que ela se dirige para a porta traseira, ela tropeça no carrinho e ela cai, se machucando gravemente e fraturando o cotovelo esquerdo. A respeito do descumprimento do Regulamento da Aviação Civil Brasileira, essa terceira turma, inclusive, já possui precedentes no sentido de que a existência de objetos no embarque nos aeroportos é, sim, responsabilidade e descumprimento das normas de segurança da ANAC. E da mesma forma, já houve precedentes dessa turma, no sentido de que, por exemplo, uma senhora que era costureira e que sofreu um acidente, uma queda em uma calçada, teve lesões que diminuíram sua capacidade laboral. Então, considerando o evento 32, o evento 196, especialmente o documento 5, a clara análise da prova demonstra os fatos da maneira como eles aconteceram e, consequentemente, nos leva a acreditar na responsabilidade da TAM e da Infraero, motivo pelo qual a apelante requer o provimento do recurso. Sustentações orais devem ser interessantes e curtas, e se elas forem curtas, nem precisam ser tão interessantes. Portanto, eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado. Eu cumprimento o eminente advogado. Vossas Excelências nos procurou no gabinete, nos levou a um alentado memorial, bem como, inclusive, nos mostrou esse vídeo referido. Eu passo então a leitura do voto. As responsabilidades da Infraero não se confundem com as atividades de apoio às aeronaves em solo. Por outro lado, toda a operação de embarque também é de responsabilidade das companhias aéreas. Ademais, os artigos 734 e 735 do Código Civil são claros com o consumidor ao definir as responsabilidades do transportador em caso a TAM, pois esta sim seria a verdadeira responsável pela condução e guarda dos bens de seus passageiros desde o momento do check-in, isso sem falar nas responsabilidades contratuais oriundas desde o momento da expedição da passagem aérea. Acrescente-se outro sim que houve
prova pericial produzida com o objetivo de apurar o grau das lesões sofridas pela demandante. Assim, a Infraero impugnou veementemente o laudo pericial, uma vez que esse mesmo laudo não quantificou a diminuição da força muscular, sendo certo que, quanto a esse aspecto, o perito reconheceu a subjetividade da avaliação, eis que não se utilizou de aparelho adequado para essa finalidade. Quanto à limitação dos movimentos de flexão e extensão do cotovelo, não discordou o senhor perito de que a soma da limitação articular é de 50%, como demonstrado pela Infraero, nada esclarecendo quanto aos 90% de limitação. Apenas referiu-se que houve um comprometimento grave sem maiores fundamentações. Ainda quanto à alegada rigidez articular, não houve conclusões de que a autora possuísse anquilose, havendo apenas comprometimento de lesão e extensão. O laudo, da mesma forma, não comprovou qualquer limitação impeditiva ao exercício da profissão da parte autora. No que se refere à análise do vídeo apostado pela Infraero, verificou-se que a demandante pretendeu sair da fila de embarque com o objetivo de ingressar na aeronave antes dos demais passageiros, por meio de porta traseira do avião, por sua livre e espontânea vontade, adotando o caminho diverso dos outros viajantes, desviando-se do caminho indicado pelos prepostos da TAM, quando do momento do embarque, enquadrando-se na situação como fato exclusivo da vítima. Em síntese, durante toda a instrução, verificou-se que a Infraero é a responsável pela infraestrutura aeroportuária, conforme as descrições do artigo 2º da Lei 5.860 de 72, artigo 25 também do Código Brasileiro de Aeronáutica e artigo 26, inciso 1, também do mesmo Código. Contudo, não é responsável pelas condições de serviços prestados pelas companhias aéreas em relação aos seus passageiros, ou mesmo pelas operações que são realizadas em relação às aeronaves das respectivas aéreas, quando em solo, aguardando o embarque de passageiros. Da mesma forma, a operação de embarque dos passageiros é de responsabilidade das companhias aéreas, no caso específico da TAM SA, uma vez que essa etapa faz parte da execução do contrato de transporte. Finalmente, evidenciou-se o fato exclusivo da vítima, pois essa desrespeitou a sinalização, desviando-se do caminho indicado pelos prepostos da TAM, com o objetivo de ingressar na aeronave antes dos demais por meio de porta traseira, por sua livre e espontânea vontade, fato esse que ocasionou o evento experimentado pela autora. Quanto à alegada impossibilidade do exercício da profissão, nada ficou comprovado, nem mesmo diante da perícia realizada no sentido de se confirmarem tais alegações. Além disso, eu transcrevo a íntegra da sentença, que, a meu juízo, bem examinou a questão, ela é do conhecimento do ilustre advogado, e refiro também um voto que proferi num caso muito similar, também julgado por esta turma. Por esse fundamento, então, voto por negar provimento à apelação. Desembargadora Salise. Acompanhe. Desembargador Nicolau. Presidente, eu lancei divergência e a mantenho. Eu assisti o vídeo e, de fato, não havia nenhuma sinalização para o acesso até esse local. E o funcionário da TAM, que puxa o carrinho onde tem os guarda-chuva, ele deixa a parte que é o puxador do carrinho rebatido. Então, ela não tropeçou no carrinho, ela tropeçou naquele puxador, que aí realmente ficou oculto, né, para qualquer pessoa que passasse por ali e sujeita a tropeçar nesse puxador e virar carrinho, como foi o caso dela. E o acesso dela pela parte traseira da aeronave, eu imagino, assim, que pela experiência que tem com o voo de aeronave, com certeza a poltrona dela seria a poltrona de trás da aeronave. Então, tanto era possível o acesso à parte traseira da aeronave, que havia escada para acesso ao avião por ali. Então, só não havia sinalização. Então, ela não desrespeitou porque não havia absolutamente nada, né? E pela experiência de viagem com transporte aéreo, tanto a porta dianteira quanto a porta traseira são portas habilitadas para o ingresso na aeronave, dependendo da posição da poltrona na aeronave, né? E de tal maneira que eu achei ali que, pela visualização do vídeo, que deixar rebatido o puxador foi um ato assim, de negligência que permitiu o risco de um acidente naquele caso, de tal maneira que eu peço bem a Vossa Excelência, mas eu acho que no caso a TAM teria falhado na execução do seu serviço no momento do acesso à aeronave. Senhor presidente, se eu me permitir uma questão de fato com relação exatamente ao vídeo que foi mostrado. Diga. Senhor presidente, a afirmação do voto de que havia pessoas sinalizando, de que havia funcionários sinalizando, pelo vídeo fica muito claro que não havia esses funcionários, não havia sinalização. E de que vários outros passageiros também embarcaram pela porta traseira. Então não houve a conduta de uma pessoa. O vídeo deixa muito claro, então a prova dos autos nesse sentido, que eu pediria a Vossa Excelência é que com relação a essa questão fática, o
vídeo pudesse ser então reanalisado, porque esses elementos que foram descritos não foram exatamente os elementos que constam no vídeo. Embarca pela porta traseira e ele não é apressado. Não havia ninguém, nenhum objeto, não havia cones e não havia funcionários, ninguém. Havia simplesmente um carrinho de bagagem exatamente no caminho do embarque. Perfeito. Então, o julgamento está encerrado. A turma, por maioria, vencido de desembargador Nicolau, negou o provimento da apelação. Vossa Excelência, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Processo 179 da pauta, processo de autoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, sustentação oral por videoconferência de Curitiba, do advogado Ricardo Siqueira de Carvalho, pela apelante. Doutor Ricardo, Vossa Excelência. Boa tarde. Está nos ouvindo, então? Perfeito. Obrigado. Com a palavra o relator. Obrigado. Cuide-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária ajuizada por importadora de frutas La Violeteira Limitada em face do Inmetro, objetivando a declaração de invalidade do auto de infração e do processo administrativo em que lhe foi aplicada a pena de multa. Sustenta a apelante, em síntese, que quando a multa foi imposta não havia a regulamentação estipulada no artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 9933 de 99. Alega que o auto de infração foi homologado por autoridade incompetente, pelo chefe de gabinete da Superintendência do IPEM de São Paulo. Diz que, ao manter a suposição de que o chefe de gabinete acumulava as funções de superintendente, o juiz Acó violou frontalmente o artigo 302 do CPC, o qual impõe ao réu o ônus da impugnação específica dos fatos narrados pela autora. Assevera que a decisão não tem motivação, pois não foi copiado o modelo padrão. Salienta, outrosim, que não há motivação em relação ao valor da multa. Aduz que houve desrespeito ao regulamento técnico metrológico, pois não se levou em consideração o peso da menor unidade do produto analisado. Com contra-razões, vieram a este tribunal, é o relatório. Doutor Ricardo, Vossa Excelência tem a palavra, então. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor relator Nicolau Conqueu, ilustres julgadores. A demanda, ela trata do pedido de nulidade de ato administrativo de imposição de multa aplicada pelo Inmetro contra a apelante. Eu gostaria de destacar na sustentação 3 pontos essenciais nos quais se fundamenta a apelação para demonstrar a existência de vício do auto de infração e do processo que tramitou. O primeiro ponto é a respeito da decisão que homologou o auto de infração, que foi aplicado por autoridade incompetente, pelo chefe de gabinete e não pelo superintendente, que teria essa competência. Eu faço questão de ressaltar que 2 anos depois de apresentado nos autos a decisão que aplicou a penalidade, foi juntada nova decisão, dessa vez fazendo referência ao superintendente, como se ele acumulasse as funções de chefe de gabinete e de superintendente à época, em 2009. A questão é que essa decisão, além de ter sido foi juntada 2 anos após o processo de 2009 foi juntado em 2011, e essa decisão também, ela não só falta também a parte da motivação, mas ela tem um trecho que mostra que ela era uma decisão de copiar e colar. Então esse é o primeiro vício apontado. Se considerar a decisão anterior, ela foi proferida pelo chefe de gabinete, ou seja, por autoridade incompetente, e se considerar a decisão posterior do superintendente, ela foi juntada 2 anos depois, e ela carece de motivação numa decisão de copiar e colar. O segundo ponto diz respeito à violação do dever de motivação. A decisão, ela aplicou a apelante uma multa de R$ 8.172,29. O valor mínimo legal para o tipo de penalidade, para o tipo de infração cometido pela apelante, é de R$ 100. Ou seja, o valor aplicado, ele corresponde a 81,72 vezes o valor do mínimo legal. Para que se possa aplicar uma penalidade acima desse mínimo, é fundamental a motivação de por que se aplicou, para que o administrado possa saber por quais razões ele está sendo apenado e por que aquele valor corresponde
a sanção que lhe foi aplicada. E a esse respeito, na decisão ela simplesmente passa longe de fazer isso, fazendo simplesmente mera menção a dispositivos legais. Eu ressalto aqui a existência de idêntico processo apreciado em 2013 da lavra do desembargador Fernando Quadros, caso idêntico, a apelante era parte também. Trata-se da apelação 50, 52, 84, 2, 83 de 2011, em que o desembargador Fernando Quadros decidiu o seguinte, digo aqui expressamente, fixando pena pecuniária por decorrência do exercício do poder de polícia administrativa em montante superior ao mínimo legal abstratamente combinado, deve a administração pública externar as razões da elevação do sancionamento, não bastando, para tanto, a simples menção ao preceito normativo respectivo ou à gravidade em tese da conduta. Então, gostaria de destacar esse ponto porque é uma situação exatamente semelhante. É uma decisão proferida pelo Inmetro que faz uma abordagem genérica e sem referência ao que efetivamente aconteceu ou foi apreciado, sem qualquer tipo de análise de porquê da imposição da penalidade acima do mínimo legal. E, como último ponto, eu gostaria de destacar também a ausência, e é o terceiro ponto da apelação, a ausência de regulamentação do artigo 9º, parágrafo 3º da Lei 9.933 de 99. Esse dispositivo ele dispõe que é necessária a edição de um regulamento por parte do Poder Executivo com a gradação das penalidades, a gradação das multas, para que haja um parâmetro, um controle por parte do órgão para a aplicação da penalidade. Esse regulamento nunca foi expedido, então não há como se ter um parâmetro para a aplicação da penalidade e por isso a multa é nula. E a decisão do TRF da primeira região, nesse sentido, apresentar em razões de apelação. Então, por todos esses motivos, eu peço para com vênia que seja informada a sentença de primeiro grau com a declaração de nulidade da sanção imposta à lavaleteira. Obrigado. Com a palavra o relator. Minha parte autora foi autuada por comercializar produtos com irregularidade nas informações das etiquetas. Eu estou mantendo a sentença, faço citação de trecho da sentença que foi proferida e acrescento que a presunção de veracidade do ato administrativo tem o condão de inverter o ônus probandi, competindo ao particular que alega vício do ato administrativo prová-lo, tarefa da qual o embargante não se desincumbiu. Alega a hora apelante ainda a falta de indicação dos critérios utilizados pelo Inmetro na graduação da multa. Quanto a esse ponto, primeiramente é importante analisar os dispositivos que embasam os títulos executivos. E faço aqui citação dos artigos 8º e 9º. Vê-se assim que a lei prevê as infrações e as multas aplicáveis, dispondo limites mínimo e máximo para a graduação das penalidades. No caso, a multa foi aplicada mediante a constatação de infração em processo administrativo regular, tendo sido lavrado auto de infração. A penalidade foi arbitrada pouco acima do mínimo legal, sem qualquer desvio de finalidade, tendo em vista que configurada a reincidência. Não se trata de multa aplicada apenas com alegado intuito arrecadatório, tendo sim objetivo pedagógico, não sendo excessiva a ponto de exigir intervenção judicial. Logo, uma vez que a conduta do administrador pautou-se na legislação pertinente, deve ser mantida a penalidade imposta. A respeito do valor da multa, verifico que ela não é abusiva, pois respeita o prescrito pelo artigo 8º da Lei 9933/99, o qual estabelece uma ordem legal de penalidades. A penalidade foi arbitrada acima do mínimo legal, sem qualquer desvio de finalidade. Não se trata de multa aplicada apenas com alegado intuito arrecadatório. O parágrafo 3º do artigo 9º do mesmo diploma legal preconiza que o regulamento desta lei fixará os critérios e procedimentos para a aplicação das penalidades que trata o artigo 8º e da gradação da multa prevista neste artigo. Resta cristalino que o Inmetro é responsável pela graduação e fixação dos critérios a serem aplicados a cada caso concreto, utilizando-se do poder discricionário atribuído aos entes da administração pública. Com efeito, apesar de a verificação da ocorrência de infração ser atividade vinculada por depender da exata correspondência entre a conduta examinada e a tipificação legal do ato infringente à norma técnica exarada pelo Conmetro, a penalidade aplicável é a atividade administrativa enquadrada no âmbito do poder discricionário da autoridade fiscalizadora do Inmetro. Em relação a essa atuação discricionária, não se legitima a intervenção do Judiciário no exame da conveniência e oportunidade da escolha da sanção aplicada. Nesse sentido, eu cito a jurisprudência. No caso, como já foi referido, não se verifica a abusividade da multa aplicada, pois o valor é notoriamente proporcional à infração.
Para as infrações leves, o quanto da multa é combinado no artigo 9º da Lei 9933, entre os patamares de R$ 100 e R$ 50 mil. O montante adotado nessa esteira situa-se abaixo da metade do máximo legal. Tal distanciamento do mínimo legal vem amparado pelos parâmetros a serem considerados na infração leve, tendo em conta que repercute em detrimento do consumidor. Efetivamente, sendo a parte autora conhecedora de que variações podem vir a ocorrer, mesmo que por problemas técnicos, no produto ou nos aparelhos de medição, deve adotar cautelas redobradas para que as mesmas não ocorram nos termos apontados no auto de infração. Ademais, é certo que um dos critérios mais importantes do consumidor é o de ser informado acerca da qualidade e quantidade do produto que está sendo exposto à venda. Outro sim, aceitar como correta a indicação de informações conflitantes entre si significaria prejudicar o consumidor e estimular a empresa a adotar um processo frouxo e desleixado. Isso influenciaria até na questão da concorrencial em disputado mercado, o que não é prudente nem justo para com o direito do consumidor. Por último, também a alegação de violação do princípio da isonomia na definição do valor da multa, ante a suposta ausência de indicação dos critérios utilizados pelo Inmetro na sua graduação, não deve prosperar. Isso porque, quando da aplicação da penalidade, foram respeitados os parâmetros da Lei 9933, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o administrador no exercício do seu poder discricionário. Portanto, eu concluo que deve ser mantido o julgado monocrático que fiz transcrição e do qual me utilizo como fundamento para decidir. E concluo para negar provimento da apelação. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargadora Também Salles. acompanho. Então, nesse processo, a turma unanimidade negou o provimento à apelação. Doutor Ricardo, tenha uma boa tarde. Processo 144 da pauta, processo de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, extensão oral por videoconferência de Curitiba da advogada Vanessa Cristina Cruz pelo apelado. Vocês me permitem? Claro. Doutora Vanessa, Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Sim, Excelência, obrigada. Olha, nós estamos confirmando a sentença. Vossa Excelência abre mão da sustentação? Excelência, há uma questão que eu peço a análise, se for o caso também a palavra para falar sobre ela, da perda do objeto da apelação. Pois não. Não sei se isso foi decidido. Nós estamos. Então o relator tem a palavra para o relator. Ok. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, em sede de embargos de execução, julgou improcedente a ação, afastando as alegações de inexigibilidade do título judicial ante a aventada ausência de trânsito em julgado, exercício provisório de cargo público, impedimento da execução provisória contra a Fazenda Pública, na forma do artigo 2º-B da Lei 9494/97, impossibilidade de cumprimento do julgado, porque, embora o processo administrativo tenha sido anulado, determinou-se a instauração de outro, incompetência do juízo para a declaração da nulidade de ato exarado pelo Presidente da República, sendo o caso de coisa julgada inconstitucional, e condenação do embargado na esfera criminal, abrangendo a declaração da prescrição da pretensão punitiva feita pelo STJ nos autos criminais, somente a condenação à pena de reclusão e não a pena de cassação de aposentadoria. Uma vez que os pleitos não foram acolhidos, a União foi condenada ao pagamento de custos na forma da lei, mais honorários advocatícios fixados em R$1.000. Em suas razões, a União sustentou que o título executivo é inexigível, não sendo certo nem líquido, não se podendo dar continuidade à execução provisória, da obrigação de fazer a reintegração ao serviço público. Alegou que o título é inexigível, haja vista que não houve o devido trânsito em julgado da ação de conhecimento, revelando-se ilegal a expedição de mandado de citação e o processamento da acção executiva. Defendeu que, por se tratar de execução provisória, resta inadmissível seu processamento contra o erário e em face da pessoa jurídica de direito público, consoante prevê o artigo 2º-B da 9494/97. Apontou que a reintegração não pode ser efetuada, uma vez que o cargo público não pode ser provido em caráter precário, mas somente efetivo, nos termos do artigo 9º, 1 e 10 da Lei 8.112. Asseverou que não é possível simultaneamente reintegrar o ex-servidor e promover a instauração de novel processo administrativo disciplinar, visando a apurar as irregularidades cometidas pelo exequente durante o exercício do cargo de fiscal do trabalho. Acrescentou a incompetência do juízo federal da primeira instância para apreciar ato administrativo praticado pelo Presidente da República, sendo flagrante a inconstitucionalidade da sentença. Referiu que houve condenação do exequente no juízo criminal dos autos do processo, a que eu faço referência, da primeira vara federal de Curitiba, mantida no egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, inclusive com a declaração de perda do cargo público, sendo a prescrição superveniente pronunciada pelo egrégio STJ, pertinente apenas à condenação penal, inexistindo prescrição quanto à perda do cargo público, que, aliás, é insuscetível de declaração de prescrição.
Com as contrarrazões vieram os autos a essa corte. Em sessão realizada no dia 4 de 9 de 2013, a turma decidiu, por unanimidade, não conhecer da apelação. E cita aqui a emenda. Inconformada, a União interpôs recurso especial, admitido nos autos. Remetidos os autos à superior instância, o ministro relator, nos termos do parágrafo 1º-A do artigo 557 do CPC, deu provimento ao recurso especial, sendo rejeitado o desembarque de declaração oposto contra a decisão. Esse é o relatório. Doutora, tendo em vista que nós vamos confirmar, peço que seja bem pontual na sua... Sim, Excelência, serei Vou falar. bem pontual. Excelência, essa apelação, na verdade, perdeu o seu objeto. Isso foi comunicado antes do primeiro julgamento perante essa corte e também agora, quando o processo desceu do STJ, foi novamente comunicada essa perda do objeto. Por quê? Se trata de uma apelação em embargos à execução provisória. A execução não é mais provisória porque sobreveio o trânsito em julgado. Então, a ordem da obrigação de fazer, de reintegrar o autor, dele receber novamente a sua aposentadoria, agora é definitiva. Além disso, Excelências, a execução provisória foi extinta pelo seu integral cumprimento e dessa sentença não houve qualquer recurso. Então, nós temos uma apelação em embargos à execução sem que tenha mais uma execução. Então, por isso houve a perda do objeto. E é importante, Excelências, a declaração dessa perda do objeto. Por quê? Porque, posteriormente, o apelado entrou com a execução, depois do trânsito julgado, com a execução definitiva dos atrasados, e essa execução acabou sendo suspensa justamente por conta dessa apelação. Outro sim, essa perda do objeto também foi comunicada no STJ e o STJ falou justamente, de maneira equivocada no nosso entendimento, que nós deveríamos ter embargado do acórdão que não conheceu da apelação para que essa questão da perda do objeto fosse reconhecida. Esse entendimento está equivocado, mas agora estou comunicando isso a esse tribunal, como comuniquei nos autos também, e peço respeitosamente que seja declarada a perda do objeto dessa apelação, justamente porque se trata de apelação em embargos a uma execução que não é mais provisória e que já foi extinta pelo seu integral cumprimento, e também para que essa cadeia recursal, que é, na verdade, inócua, não se perpetue, porque a União já sabia que já havia perdido o seu objeto e, mesmo assim, foi até o STJ. E, possivelmente, se não for declarada a perda do objeto, continuará insistindo numa questão que só está tumultuando esse processo e assoberbando o judiciário. Então, é nesse sentido, Excelência. Muito obrigada. Obrigado. Com a palavra o relator. Obrigado. Senhor presidente, nesse caso, eu estou negando o provimento da apelação e sem analisar a questão da eventual perda de objeto da apelação. Eu vou pedir, então, a suspensão do processo, porque eu entendo a relevância desse caso, porque eu acho que a advogada tem razão. Porque se houve a perda do interesse, na verdade, esse processo não seria julgado e não seria levado adiante. E ao passo que, se eu julgar aqui, negar provimento, é possível que haja um novo recurso. E como eu não estou em condições agora de analisar esse intricado problema processual, eu peço adiamento do julgamento para ele. Já suspendo ele para fazer na próxima sessão. Tendo proferido o relatório, realizada a sustentação oral, foi sobrestado o presente julgamento, que terá conclusão na sessão subsequente. Vossa Excelência, então, na próxima sessão, terminaremos o julgamento. Tá? Tenha uma boa tarde. Muito obrigada, Excelência. Boa tarde. Até logo. Eu acho que ela tem razão. Prosseguimos. Processo 9 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thompson Flores, sustentação oral por videoconferência de Curitiba, do advogado Júlio César Broto, pelo apelado HSBC S.A. Doutor Júlio, Vossa Excelência está nos ouvindo bem? Muito bem, senhor presidente. Obrigado. O senhor falará pelo apelado, certo? Pelo apelado, HSBC. Nós estamos confirmando a sentença. Vossa Excelência abre mão da sustentação? Abro e agradeço a informação de Vossa Excelência. Eu então nego o provimento da apelação e ameaça do desembargador Salles também, desembargador Nicolau também, né? Processo 9, a turma, à unanimidade, negou o provimento da apelação e a remessa oficial. Tenha uma boa tarde. Muito obrigado pela... O senhor é para colher da turma. Obrigado. Perfeito. Então encerramos as videoconferências, vamos às presenciais. Processo número 1 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thompson Flores, sustentação oral do advogado Mauro Borges do Locke pela apelada.
Processo número 1 da pauta. Processo de autoria do desembargador Thomson Flores, transação oral do advogado Mauro Bosch Locke pela apelata. Doutor Mauro, nós estamos confirmando a sentença. Vossa Excelência quiser, eu agradeço. Então, eu voto por negar provimento da apelação em remessa oficial, desembargadora Salise. Acompanhe. Desembargador Nicolau. Senhor presidente, eu só lancei uma ressalva, né, que eu estou de acordo com a decisão apenas na parte em que se reconhece a prescrição da administração para fazer a revisão do ato. Mas não me comprometo com a tese de que o Tribunal de Contas da União não poderia praticar o último ato complexo, né, de revisão de concessão dessa aposentadoria. Mas quanto ao dispositivo está acompanhado? Sem dúvida nenhuma. Perfeito. Então, no processo 1, a turma unanimidade negou o provimento da apelação em remessa oficial, ressalvou o ponto de vista o desembargador Nicolau. Vamos chamar, até para liberar o eminente advogado, vamos ter mais uma sustentação. Processo 8 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thomson Flores, transação oral do advogado Mauro Bosch Locke pela apelante sindicato. Doutor Mauro, eu aqui estou acolhendo o parecer do Ministério Público, negando o provimento da apelação da ré e dou o provimento da apelação da parte autora. É unânime. Tá. Então, obrigado. O desembargador Salide acompanha, o desembargador Nicolau também. Processo 8, a turma unanimidade negou o provimento da apelação da parte ré e deu o provimento da apelação da parte autora. Eu vou disponibilizar o voto a você. Tenha uma boa tarde. Obrigado, boa tarde. Sim. Tá. Falando, sim. Processo 49 da pauta, processo de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, sustentações orais dos advogados André Luiz Bonar Cordeiro pelo apelante Viana Agro Mercantil Limitada, procurador João Carlos Guizo pelo apelante Bacen. Aqui teremos duas sustentações orais, então com a palavra o relator. Cuida-se de apelações e recurso adesivo interposto contra a sentença que julgou procedente em parte a ação ajuizada por Viana Agro Mercantil Limitada em face da União e do Bacen, a fim de que a penalidade imposta seja reduzida ao percentual mínimo previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 4.131 de 62, excluindo-se, obviamente, os valores relativos ao contrato 97.001194. Sustenta o Bacen, em suma, a legalidade da multa imposta referente ao contrato de câmbio 97.001194. Alega que, com base na prova existente nos autos, se verifica que a recorrida não cumpriu o contrato de exportação, uma vez que não enviou a totalidade dos bens que deveriam ser exportados para outro país. Assevera que, para caracterização da infração, é displicenda a demonstração de culpa da infratora, não obstante, no presente caso, se possa verificar a ocorrência de culpa presumida do exportador. Alega que foi demonstrado no processo administrativo a prática do ilícito administrativo, haja vista que a recorrida celebrou contratos de câmbio de exportação no valor total de mais de 4 milhões de dólares, no período de 21/2/97 a 30/4/2000, recebendo pagamento antecipado, sem contudo comprovar dentro do prazo regulamentar a efetivação da exportação, caracterizando assim o ilícito previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 4.131 de 62. Diz não haver falar em excesso da multa aplicada, uma vez que fixada em apenas 50% do valor das operações, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, afirma que a autora sucumbiu em considerável parte do seu pedido principal, devendo arcar com a totalidade dos ônus sucumbenciais. Caso não seja este o entendimento, requer a redução da verba honorária. A União, da mesma forma, sustenta a ausência de irregularidade no processo administrativo, que culminou com a aplicação de multa referente ao contrato 97.001194. Aduz que as justificativas apresentadas pela recorrida não afastam os ilícitos administrativos, também sendo aplicável a operação de câmbio número 97.001194. A conclusão constante na sentença para os outros contratos. Há, no mínimo, culpa evidenciada ao autorizar a subsunção do fato à nome em questão. Também defende a ausência de excesso da multa. Postula, outro assim, a redistribuição dos ônus sucumbenciais ou, alternativamente, a redução da verba honorária. A parte autora, em seu recurso adesivo, limita-se a alegar que não houve declaração falsa nos contratos de câmbio, e aqui são elencados os números deles, de modo que a sanção deve ser anulada integralmente também em relação a eles. Requer a majoração da verba honorária. Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos desse tribunal, relatório, senhor presidente. Teremos aqui duas sustentações orais, então, primeiro falará o doutor André Bonar Cordeiro e depois o procurador do Bacen, certo? Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores desta turma, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, advogados,
senhoras e senhores aqui presentes. Pois bem, o relatório bem resume a situação do presente processo. Se trata de uma multa por acusação de declaração falsa em contratos de câmbio que foram celebrados pela empresa que eu represento, Viana. É uma empresa agrícola, no caso, cujo métier é a exportação de soja. E essa imputação se refere especificamente a 6 contratos. Eu já tive a oportunidade, ao entregar memorial a Vossas Excelências, de expor alguns pontos em relação a esses, mas basicamente esses contratos se dividem em 2 blocos contratuais. De um lado há apenas um contrato de um comprador estrangeiro de soja, uma empresa chamada André Trading Company, que fez uma operação de compra de soja no valor equivalente a $257 mil no ano de 1997, e ao tempo devido a soja foi encaminhada ao porto para embarque no navio, encaminhada pela Viana, pela minha cliente, e para que a exportação ocorresse. Porém, quando da chegada no porto, o navio que havia sido indicado pela compradora da soja, de sua responsabilidade, de sua livre escolha, não tinha condições de receber em seus porões a totalidade da carga. Nós estávamos falando de 900 mil quilos de soja, 908 mil quilos de soja mais especificamente, e naquele momento só pôde ingressar no porão do navio 170 mil quilos de soja, e o saldo remanesceu no Brasil, na espera, como se costuma dizer, nas exportações de soja. Pois bem, passado essa exportação parcial da mercadoria, passado algum tempo, cerca de 1 ano e 6 meses aproximadamente, a compradora da soja solicitou à minha cliente que entregasse o saldo da mercadoria em um armazém de sua titularidade dentro do Brasil. Isso foi feito, essa mercadoria foi remetida, todo o saldo da soja foi remetido com notas fiscais específicas, com um carimbo apontando que a mercadoria se destinava para remessa exclusivamente para fins de exportação, ou seja, para atender aquele contrato de câmbio, aquele câmbio que havia ingressado no Brasil. A mercadoria se destinaria a se vincular àquele dinheiro ingressado. Feito isso, depois de mais algum tempo, ao não saber, não ter a informação de se a mercadoria havia ou não sido remetida pelo comprador da soja ao exterior, a minha própria cliente se manifestou, indagou ao Banco Central, noticiou esses fatos da remessa parcial e da entrega do saldo com notas fiscais específicas para exportação dentro do Brasil, e solicitou ao Banco Central orientação de como proceder. Recebeu verbalmente a informação de que deveria cancelar o contrato de câmbio originário, transformando-o em 2 contratos. Um contrato tipo 1, que é um contrato de exportação da parte que foi remetida, e um contrato tipo 3, que é um contrato de transferências internacionais de recursos, ou seja, ingresso do recurso no Brasil, do saldo da mercadoria que ainda não havia sido encaminhada à exportação, ao exterior, pelo comprador da soja, mas cujo dinheiro já havia ingressado. Fez esse requerimento, e embora isso decorresse de uma informação verbal do próprio agente do Banco Central, para sua surpresa, esse requerimento acabou sendo indeferido, sob a alegação de que não haveria previsão legal. Pois bem, isso motivou, depois de um tempo na fiscalização, uma imputação de declaração falsa em contrato de câmbio e uma multa de 50% do valor da operação. Nesse ponto especificamente, a sentença anulou a multa por completo, por entender que a empresa adotou todas as cautelas que poderia fazer. Ela agiu sempre de forma absolutamente transparente, sempre partiu dela a iniciativa de levar tais situações ao próprio Banco Central e pedir orientação de como solucionar esse problema, que não foi por ela causado, foi causado pelo comprador da soja. Enfim, ela tomou a cautela necessária, procedeu às diligências necessárias, e mais, a própria sentença menciona, e da mesma forma o acórdão do processo administrativo proferido pelo Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, quando confirmou a multa, menciona
igualmente a sentença, que havia sim previsão normativa em circulares do Banco Central, no Regulamento de Câmbio e Mercado de Capitais Internacionais, autorizando essa substituição contratual. A esse propósito, inclusive, chega a ser absolutamente contraditório no próprio recurso de apelação do Banco Central nesse processo. Ele menciona que a pretensão da empresa de cancelar o contrato originário, substituindo por outros 2, não era cabível, mas sim o que ela deveria fazer seria modificar o contrato originário. Me parece que nós estamos num ambiente de semântica que não leva a uma conclusão diferenciada em qualquer das situações que sejam analisadas. Cancelar e substituir o contrato originário por outros 2, ou modificar o contrato originário por outros 2, o resultado é exatamente o mesmo. Por todos esses fundamentos, essa multa específica foi anulada pela decisão de primeira instância. O outro bloco contratual são 5 contratos que foram celebrados no ano de 2001, especificamente no dia 6 de março de 2001, com uma empresa chamada Sumitomo Corporation of America, também de exportação de soja. Essa empresa, depois de o ano de 2001 especificamente, foi um ano bastante complexo para o mercado exportador, mercado agrícola em geral, internacional, brasileiro e internacional. Na verdade, é um mercado que vinha combalido. Em 1997 houve uma crise asiática que prejudicou bastante a exportação de soja. Em 98 houve uma crise russa que também teve impacto no mercado de soja. E em 2001 o mercado estava absolutamente deficitário, complicado, especialmente o mercado brasileiro, em função da maxi desvalorização do real frente ao dólar. Nós estávamos em vias de uma provável eleição para a presidência da República do presidente Lula na época, e a retração de mercado foi imediata. Com isso, os investidores internacionais passaram a não mais investir no Brasil. Isso gerou aumento do dólar, e o efeito cascata veio diretamente nas linhas de crédito para as operações de soja, que foram retraídas pelos bancos. Esse cenário todo, que está bem pontuado no processo, ele acabou gerando uma dificuldade da empresa em 2001 em entregar a soja comprada pela Sumitomo no momento inicial. Isso fez com que a Sumitomo cedesse os créditos desse contrato ao banco que havia feito já o pré-pagamento da mercadoria, o banco BCV. Passado algum tempo, o banco BCV cedeu esses direitos desse contrato a uma outra compradora de soja chamada Multigrain Trading, uma empresa internacional, que passou a ser a titular do direito ao recebimento da mercadoria. Pois bem, a retração de mercado, a dificuldade de mercado e também o mercado negativo internacional foram fazendo com que muitos aditamentos forem feitos nesse contrato. A própria Multigrain, a compradora da soja, foi solicitando a prorrogação da entrega da soja, até que, em determinado momento, no ano de 2007, ela se posicionou como apta e como interessada em receber a mercadoria naquele momento. O que a Viana, no caso, a minha cliente, fez? Ela requereu ao Banco Central a autorização para efetuar essa exportação, até porque desde praticamente do início do processo administrativo, 2001, ela estava com o seu registro de exportação suspenso. Então ela precisava uma reativação do registro exportador para poder fazer a exportação. O Banco Central respondeu com a informação de que não mais controlava o registro dessas operações, não mais controlava o deferimento dessas operações, apenas efetuava o registro dos contratos de câmbio. Isso foi decorrência de uma mudança legislativa que ocorreu nesse meio tempo, e em que essa alçada passou a ser da Receita Federal. Recebida essa informação, que em nada ajudou na solução do problema, a empresa foi à Receita Federal, solicitou orientação, reabilitou o seu radar para fazer a importação, e tão logo o radar foi reabilitado, ela comunicou ao comprador da soja que ele tinha
do dia 30 de maio de 2007 ao dia 30 de agosto de 2007 para informar o navio em que a soja deveria ser embarcada. Passado esse prazo, nada foi informado. Poucos dias depois do prazo encerrado, o processo administrativo em que foi aplicada a multa teve a decisão confirmada em primeira instância, a decisão proferida em primeira instância, e o impedimento para operar no mercado de câmbio, no mercado de exportação, mantido pelo Banco Central. Com isso, aquele cenário foi estagnado, foi congelado, e a empresa nada mais pôde fazer naquele momento, salvo se defender no processo administrativo para tentar reverter estas penalidades. Isso responde à ponderação da sentença quando afirma que de 2007 para cá a empresa não fez nada para tentar efetivar a exportação dessa soja. Isso não é verdade. A empresa não tinha meios nesse período para fazer tomar alguma providência. As providências que ela estava tomando eram se defender no próprio processo administrativo. Enquanto não encerrado o processo administrativo, a restrição do impedimento de operações de câmbio a termo e a reativação do registro exportador não são deferidos, não são realizados. Então, a empresa de fato não fez nada de 2007 para cá no sentido de tentar efetuar a exportação, porque ela primeiro precisa resolver esse problema dessa multa administrativa e deste impedimento que dela decorre. Todos esses fatores nos levaram a defender que mesmo esta penalidade desses contratos, que foi reduzida pela sentença de 50% para 5%, mesmo os 5% não é devido. Nós estamos falando de declaração falsa em contrato de câmbio, um ilícito com um viés até criminal, eu diria, ou uma ramificação do direito penal, até pela sua similaridade. Temos aqui uma grande especialista nesses tipos penais, que é a desembargadora Salise, que poderá, imagino eu, confirmar o raciocínio de que a declaração falsa, ela pressupõe o dolo. Ela não se declara falso culposamente por algum equívoco quando se trabalha com o tipo penal, o tipo administrativo. Declarar falsamente se propõe uma conduta ativa, uma conduta consciente. Esses fatores todos, esses fatos todos que ocorreram em todos esses contratos demonstram exatamente o oposto. A empresa sempre adotou todas as cautelas que lhe cabiam, que lhe estavam ao seu alcance para tentar resolver e efetivar as exportações. Em momento algum ela não quis fazer as exportações. Nós estamos falando de 6 contratos num universo de 500 contratos fiscalizados. Nós estamos falando de 2 milhões e 200 mil dólares num universo de 500 milhões de reais, meio bilhão de reais de exportações efetivadas a contento. Ou seja, a prova indiciária que socorre, na verdade, a empresa, ela demonstra que se tratam de insucessos comerciais pontuais, problemas de descumprimentos de determinados contratos e que não sequer foram por ela causados. Foram muito mais causados, no primeiro caso da André Trading Company, pelo próprio comprador da soja, e no segundo caso por variáveis de mercado que acabaram influenciando as exportações naquele momento. Então, isso tudo serve para demonstrar que declaração falsa não há. Poderia ter sido punida a empresa eventualmente pelo descumprimento contratual, e aí a punição seria outra, não a que foi o artigo de lei que foi utilizado, que é o 23, parágrafo 3º. Mas declaração falsa não há dúvida que não há. A sentença foi numa linha de redução da multa do segundo bloco de contratos, inclusive adotando exatamente o mesmo entendimento de um precedente aqui do TRF, citado pelo Banco Central na apelação. O Banco Central cita o precedente como se fosse favorável à tese dele, mas não é. O precedente foi relatado, a sentença de primeira instância, no caso desse precedente, foi de autoria... Excelência, desculpe eu lhe interromper, mas o seu tempo acabou.
Então tá ok, Excelência. Então, com a palavra agora Inicial. o eminente procurador do Banco Central. Senhores desembargadores, a empresa, no caso que foi punida, ela efetuou o contrato de câmbio e recebeu antecipadamente o valor correspondente à exportação. Ela tinha obrigação de efetuar essa exportação. Claro, na impossibilidade de efetuar essa exportação, ela tinha duas alternativas que a legislação permitia: converter aquele financiamento em investimento direto de capital ou então converter num simples empréstimo. Entretanto, em vez de usar essas alternativas, ela preferiu inventar uma terceira e uma quarta forma de sanear a situação. Ao arrepio da legislação e tentando impor à autarquia fiscalizadora efeitos de negócios jurídicos sem previsão, no caso, que não estavam previstos como forma de sanear a situação irregular. Então, não resta dúvida que ela celebrou o contrato de câmbio, declarou que haveria exportação e, claro, que pode haver a situação em que a exportação fica impossibilitada, mas ela tinha a alternativa de consertar a situação, de sanear esse ilícito, e ela não seguiu esse caminho. Ela tinha conhecimento disso e não seguiu. Ela preferiu realizar outros negócios que, no caso, não têm o efeito pretendido. Ou seja, havia a possibilidade de sanear essa irregularidade. Entretanto, ela permaneceu, mesmo após a instauração do processo administrativo, mesmo sabendo das opções, ela preferiu usar outros caminhos e tenta agora impor à autarquia fiscalizadora o efeito desse negócio jurídico celebrado com terceiros. Eu acho que eu não tenho dúvida que a sentença quanto à manutenção da penalidade ela será mantida e revertida quanto àquele outro contrato que foi excluído. Mas eu tenho preocupação também quanto à redução da penalidade. Nesse caso, o juiz ele entendeu que a fixação acima do mínimo legal carecia de motivação. Ora, na verdade, no processo administrativo, a lei não exige um cálculo da pena, uma demonstração exaustiva de como uma fundamentação específica para o cálculo da pena. Essa exigência é própria do processo penal, daí sim se analisa circunstâncias agravantes, atenuantes, circunstâncias judiciais favoráveis, etc. No processo administrativo, a lei não exige uma fundamentação específica do cálculo da pena. O que a lei exige é uma motivação adequada do ato administrativo. O ato administrativo está adequadamente motivado. E essa motivação já contém os elementos necessários para fixar a multa no percentual que foi fixado. O Banco Central, a partir da observação do que acontece no mercado regular e considerando a conjuntura e a situação, as peculiaridades do caso, ele aplica a multa que entende necessária e suficiente para inibir aquele tipo de ilícito. É uma questão até pedagógica para impedir que esse ilícito volte a ser cometido. Então, não há um cálculo matemático, mas há uma decisão técnica. E, no caso, assim, se reconhece que quando há abusos, assim, quando há excesso, o Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa. Entretanto, no presente caso, a multa é razoável e proporcional. Não deveria a sentença, então, ter ingressado no mérito administrativo para alterar o valor da multa. Era só isso. Obrigado. Com a palavra o relator. Senhor presidente, na análise das multas que foram aplicadas e o que foi decidido pela sentença em relação ao primeiro contrato, 97.0011 e 94, e os demais contratos, eu estou mantendo a sentença na íntegra. Eu vou me dispensar da leitura, seria uma leitura muito maçante, porque são dados numéricos, as partes conhecem as razões pelas quais a sentença foi proferida, então eu afirmo apenas que mantenha a sentença por seus fundamentos. Há razões para a anulação do primeiro contrato, esse 97 que foi referido, bem como pela redução da multa que foi aplicada, inclusive a caracterização da irregularidade nos demais contratos, mas com a redução da aplicação da multa. Eu apenas estou dando parcial provimento ao recurso adesivo da demandante em relação aos honorários. Então eu faço leitura apenas em relação a essa parte. Quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, vale dizer que a parte autora pugnou pela declaração de inexistência de conduta cambial
ilícita e pela desconstituição da multa aplicada por suposta declaração falsa em contratos de câmbio de exportação, ou sucessivamente pela redução da multa ao percentual mínimo de 5% previsto no artigo 23, parágrafo 3º da Lei 4.131 de 62. A sentença julgou parcialmente procedente a ação para acolher integralmente o pedido sucessivo, a da redução para 5%, e para excluir os valores relativos ao contrato 97.001194. Dessa forma, não merece prosperar o pedido da União e do Bacen, tendo em vista que a parte autora decaiu em parte mínima de seus pedidos. A verba honorária restou fixada pelo juízo ACOI em R$50 mil a ser rateada entre os réus. Os réus postulam a redução do valor fixado, enquanto que a parte autora a sua majoração. O artigo 20, parágrafo 4 do CPC permite que os honorários sejam arbitrados com base na equidade, valendo-se dos critérios elencados nas linhas A, B e C do parágrafo 3º desse artigo. Com efeito mencionado dispositivo, não impõe ao julgador a aplicação dos limites percentuais mínimos e máximos no arbitramento dos honorários, e cita a jurisprudência nesse sentido. Assim, considerando o disposto nos artigos 20, parágrafo 4 e 21, parágrafo único, ambos do CPC, o tempo de tramitação do feito, o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza e complexidade da causa, bem como o seu valor, superior a R$4 bilhões, a verba honorária fixada em R$50 mil é desproporcional e eu majoro para R$100 mil. Ademais, vale destacar que a pretensão das demandadas acarretaria valor ínfimo que não condiz com a natureza das questões ora discutidas e muito menos remuneraria de forma digna o trabalho do patrono da parte embargante. Conclui, então, por negar provimento à apelação dos demandados e dar parcial provimento ao recurso adesivo da demandante. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Salissa. Também acompanho. Então, nesse feito, a turma unanimidade negou o provimento à apelação dos demandados, refazendo, negar o provimento às apelações dos demandados. Só do Bacen. Refazendo. A turma unanimidade negou o provimento à apelação dos demandados e deu parcial provimento ao recurso adesivo da demandante. Unânime. Então vamos fazer, porque teve apelo da União também. Processo 49. A turma, à unanimidade, negou o provimento às apelações dos demandados e deu parcial provimento ao recurso adesivo da demandante. Processos 90 e 92 da pauta, processos de relatoria do desembargador Nicolau Conquel Júnior, sustentação oral solicitada pela advogada Nilce de Fátima Saibel, pelas apelantes, em ambos. Doutora Nilce, Vossa Excelência fará uma sustentação para os dois? Sim, os dois juntos. Pois não, então nós estamos julgando os dois. Qual a palavra ao relator? Eu vou fazer a leitura de apenas um dos relatores. Perfeito. É um caso muito simples. Perfeito. Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Roselaine Mota Françosi, Letícia Françosi, menor, representada por sua mãe, autora Roselaine, em face da transportadora Clovan Limitada, Rosinei Ferrari, Turato e Turato Limitada, o Estado de Santa Catarina e a União, objetivando indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente sofrido. Foi determinada a autora que promovesse a citação do DENIT, foram deferidos os pedidos de denunciação da Lídia, seguradora Itaú, e Rodocom Construções Rodoviárias Limitadas. Instruído feito, sobreveio sentença com o seguinte dispositivo em resumo. Na lide principal, rejeitou as preliminares suscitadas pelo DENIT e pela transportadora Clovan e pelo Estado de Santa Catarina e pela empresa Turato e Turato. Deferiu também o pedido de suspensão do processo até o julgamento final da ação penal, proposta contra Rosinei Ferrari e Gilmar Turato. Rejeitou a alegação de impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo DENIT e, no mérito, condenou os réus Rosinei Ferrari e Turato Limitada, bem como a seguradora Itaú Seguros S.A., de forma solidária com a Rede Turato e Turato Limitada, ao pagamento da reparação por danos morais no valor de R$100 mil atualizados. Também condenou os réus Rosinei Ferrari, Turato e Turato Limitada, bem como a seguradora Itaú Seguro S.A., de forma solidária com a Rede Turato e Turato, ao pagamento de pensão mensal em favor das autoras no valor de R$ 1.476 a ser atualizado pelos critérios ali colocados. Por fim, condenou a seguradora Itaú Seguros, de forma solidária com os réus Turato e Turato Limitada, ao pagamento em favor do autor de metade da quantia fixada no item anterior, concedente aos danos corporais. A condenação solidária também da seguradora Itaú Seguros S.A. Fica limitada ao valor máximo da cobertura securitária contratada pelos danos materiais e corporais a terceiros, devidamente atualizado no termo da apólice, abatido eventuais valores já pagos pela seguradora a título de cobertura securitária a outros lesados no mesmo sinistro,
ressalvada a possibilidade de reconhecimento da nulidade de tais pagamentos na hipótese de insolvência da empresa Turato e Turato. Em relação à lide secundária, Turato e Turato Limitada versus Itaú Seguros, a sentença rejeitou a impugnação da denunciação da lide, arruída pela Itaú Seguros, e, no mérito, julgou procedente o pedido de condenação solidária da lide denunciada Itaú Seguros no que concerne ao pagamento dos danos materiais e corporais a terceiros, limitada a condenação, conforme já referido, ao valor máximo da cobertura securitária contratada. Houve embargos de declaração e a sentença, então, foi complementada e as partes apelaram. A Rodocom Construções Rodoviárias Limitada alega que o DENIT deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao advogado da apelante, haja vista ter sucumbido na denunciação da lide por ela formulada. As autoras alegam a possibilidade de formulação de pedido genérico ao pagamento de despesas e prejuízos futuros, com base no artigo 286.1 do CPC, e requereram a reforma da sentença para que a transportadora Clovan, o DENIT, o Estado de Santa Catarina e a União também sejam responsabilizados, tendo por base o conjunto probatório carregado aos autos. Pediu igualmente a majoração do valor quantificado a título de danos morais, a fixação da base do salário mínimo no cálculo do pensionamento e a redução dos honorários advocatícios a serem pagos pelas apelantes. Preliminarmente, a Itaú Seguros S.A. alegou que os embargos de declaração opostos pela parte autora tiveram o intuito de incluir pedido que não tinha sido mencionado em sede de petição inicial e que o magistrado, ao dar provimento parcial aos embargos, pronunciou decisão extrapetida. No mérito, impugnou a denunciação da lide promovida por Turato e Turato, afirmando não ter aceitado a mesma, vez que não possuía obrigação alguma de verificar o estado de veículo segurado, sendo que o acidente de trânsito se deu puramente devido à conduta negligente do condutor. Alegou a falta de comprovação da dependência econômica das autoras em relação à vítima e requereu a diminuição do período de tempo determinado para o pagamento do pensionamento. O DENIT pediu a redução dos honorários advocatícios, a que foi condenado em relação à lide denunciada Rodocom. Com contrarrazões, vieram os autos a essa corte, parecer do Ministério Federal, pelo parcial provimento da apelação da parte autora para fim de condenação dos réus Rosinei Ferrari e Turato ao pagamento de danos futuros e pelo desprovimento da apelação da Ré Itaú Seguradora. Apresentado pela parte autora, pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que a Ré Itaú Seguradora efetue o depósito judicial do valor de R$ 594.862,57 para garantir o pagamento da parte autora. Sucessivamente, requer o depósito de R$ 80 mil, valor ofertado em caso que há menores como nesses autos. É o relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Excelência, bem pontual, cumprimentando Vossa Excelência e os demais, desembargador, Ministério Público. São dois pontos bem restritos quanto à responsabilidade do DENIT e da União. Houveram, no dia 9 de outubro de 2007, 2 acidentes. O primeiro acidente teve 11 mortos e 34 feridos. O primeiro acidente envolveu outras situações que não é objeto do presente processo, é só o segundo acidente, e foi argumentado na inicial a sobrecarga, o excesso de carga que tinha o caminhão. Foi feita a perícia, então o perito, o doutor Luiz, que está no evento 3, arquivo 161, ele coloca que o excesso de peso foi contribuiu para o acidente. Houve contribuição para o acidente. E naquele momento foi perguntado para o perito se, comparando o excesso do peso com o problema de freio que existiu, a problemática do freio que existiu, se o excesso de peso, mesmo assim o excesso do peso contribuiu. E a resposta foi afirmativa, que contribuía sim pelo excesso de peso. Então, o perito que fez a perícia naquele dia disse que o excesso de peso contribuiu para o evento danoso, que vitimou vários servidores que estavam trabalhando naquele momento, socorrendo o pessoal do primeiro acidente. Inclusive, quando ouvido o condutor, o Rosinei, ele disse que era costume dele andar com o caminhão com excesso de peso
porque não existia fiscalização. Então ele dizia que eles aproveitavam os momentos por falta de fiscalização do DENIT. Então a prova do excesso de peso e da contribuição para o acidente está claro na perícia realizada. Esse é um ponto, então, quanto ao DENIT. Quanto à PRF, a atuação da PRF no primeiro acidente, se nós vermos lá no evento 3, o arquivo 162, tinha 3 policiais da PRF disponível. Um ficou no posto policial, atendendo as ocorrências, 2 estavam num outro acidente próximo daí. O que houve? Houve o deslocamento dos policiais militares, dos bombeiros para lá. Mas a PRF demorou em torno de 40 minutos para se deslocar ao local, para estar no local prestando socorro, fazendo as atividades que deviam fazer. Levou em torno de 40 minutos, se tem a prova no evento 3 do arquivo 162. Fazendo isso, a Polícia Militar tomou as providências que achavam necessárias. Mas como era um acidente de grande magnitude, que o próprio juiz fala na sentença, que foi até de mídia nacional, os acidentes que ocorreram lá, devia ter sido fechado um trevo que tem próximo do acidente. Devia ter sido fechado. Tanto é que a PRF, quando deu o segundo acidente, ele mandou fechar o trevo. Então a PRF estava trabalhando com números. O primeiro acidente deu 11 mortos e 34 pessoas feridas. Ela não fechou o trevo de acesso. Ela deixou livre. Então, quando aconteceu o segundo acidente, que morreram mais 16, que somaram 27 mortos e mais 66 feridos, ela determinou o fechamento do trevo. Então, ela trabalha com números. Se morre 100, ela toma uma atitude. Se morre 10, não toma uma atitude. Foi ouvido nos eventos 3 ali do arquivo 161, foram ouvidos vários policiais federais da PRF e realmente eles confirmam que eles estavam em 3 e eles não tinham como fazer fiscalizar, tomar atitudes diferentes. Porém, o seu Canísio que ficou lá no posto policial, no segundo acidente, ele tomou atitude. Ele mandou fechar. Então, qual é a diferença de se tomar atitude, que está prevista, inclusive, no artigo 20 do Código de Trânsito? Ele tinha a obrigação de tomar atitude no primeiro acidente. E ele evitaria todas essas mortes se essa atitude tivesse sido tomada. Após esse grave acidente, daí, próxima àquele local, houve mais um acidente. Então, qual é a providência da PRF? Inclusive, está na sentença, no evento 3, ela começou a fechar os trevos quando tem acidente desse porte. Por quê? Justamente em cumprimento do artigo 20 do Código de Trânsito, que tem essa incumbência a PRF de fazer esse tipo de bloqueio. Chamou a atenção também, Excelência, que consta que houve uma sindicância, e na sindicância eles dizem que um policial militar parou o caminhão do segundo acidente. Ele parou. E quando foi deslocado a viatura de lá, que ele adentrou na pista e foi a contramão e ocasionou o acidente. Então não tinha bloqueio da pista. Eles deixaram... Tinha sinalização? Tinha. Mas no momento, não ficou alguém bloqueando a pista a todo momento. Num determinado momento, saiu o veículo que estava bloqueando e o caminhão que estava estacionado saiu da fila que estava e adentrou na contramão, e aconteceu todo esse acidente que vitimou várias pessoas. Foram 16 do segundo acidente, que eram servidores públicos que estavam lá atendendo aquele evento. Só isso, Excelência.
Com a palavra, eminente relator. Senhor presidente, em relação aos interesses, né, representados pela advogada, pela parte que está sendo representada pela advogada, eu estou mantendo a sentença. É uma questão já conhecida nessa turma que afastou a responsabilidade da União DENIT, no caso, atribuindo a responsabilidade ao caminhão, a inexistência de freio, a falha do freio é que teria causado um acidente. O voto é longo, então eu também peço a Vossa Excelência a dispensa da leitura, eu mantenho a sentença nessa página, eu só faço algumas modificações na sentença em parte em que não se refere à parte autora. Então eu vou apenas concluir pela leitura do dispositivo, que diz que dá provimento à apelação da Rodocom, mas nega provimento às apelações da parte autora e ré Itaú Seguros, e não conhece a apelação do DENIT nos termos da fundamentação. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador Salles. Então, vamos proclamar os dois resultados. Processo 90, a turma unanimidade votou no sentido de dar provimento à apelação da Rodocom, negou provimento às apelações da parte autora e Itaú Seguros e não conheceu da apelação do DENIT no termos da fundamentação. Unânime. 92. Sim, mas é unânime. Processo 92. 92. A turma unanimidade negou provimento aos agravos retidos. Ao agravo retido, perdão. A turma unanimidade negou provimento ao agravo retido. As apelações da parte autora e da União não conheceu da apelação do DENIT nos termos da fundamentação do relator. Unânime. Boa tarde, então. Processo 53 da pauta, processo de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, sustentação oral do procurador César Grisa pela apelada União Federal. Apelada. Excelência, nós estamos confirmando a sentença. Excelência, me permite só brevemente, em 2 minutos, a União vem fazer essa sustentação, até porque vocês verem o caso, já tem um precedente da doutora Salise, ressarcimento eleitoral, como se chama esse tipo de ação, é um caso singelo, de valor baixo, né? Então, apenas a União vem aqui para insistir, na verdade, na tese, para que, reconhecendo que essa turma já deu, né, já deu a sua palavra sobre essa tese, mas ela é muito importante porque ela é um fechamento do sistema eleitoral, em que nós temos um sistema eleitoral que recursal tem como regra, princípio, a suspensividade, ou seja, sempre suspende. Então, muitas vezes os candidatos têm a sua candidatura negada, ou até mesmo o registro da candidatura negada, e eles vão recorrendo e vão levando isso até após a eleição. E tem que fazer novas eleições, né? E essa ação aqui, ela é feita em conjunto com o TSE, né? Um acordo que existe entre a AGU e o TSE para fazer essas ações, e se chegou a essa conclusão porque necessitava desse fechamento do sistema, né, porque havia esses custos que às vezes são baixos, como esses, né, mas são custos que são quase que custos ordinários, principalmente nas eleições municipais. Nós temos mais de 5.000 municípios, né, então um município desse é pequeno, mas nós temos municípios grandes, que aconteceu isso aqui, até na região metropolitana aqui de Porto Alegre, e que o custo é muito grande, né. Então, essa presença aqui da União é só para, né, reforçar a nossa tese e para demonstrar aquilo que já foi reconhecido por Vossas Excelências, de que essa atuação ela é um fechamento, tentar fazer com que esse sistema seja mais eficaz, né, evitar esse tipo de custo, para não ter que se ressarcir como se está se fazendo agora. Só isso. Obrigado. Pois não. Então, a decisão é unânime. A turma unanimidade negou o provimento à apelação. Não temos mais nenhum processo para ser julgado. Então, agradecendo a presença de todos, dou por encerrada a sessão.
Dando boa tarde a todos, vamos então iniciar os nossos trabalhos, cumprimentando a desembargadora Salise, desembargador Nicolau, com especial agradecimento ao desembargador Tejada Garcia, que hoje está cumprindo missão conosco, aos advogados, estudantes e servidores. Hoje teremos 12 sustentações orais e 10 preferências. Na pauta, 249 processos, mesa 853, totalizaremos hoje 1.102 processos a serem julgados. Trata-se da 7ª sessão do corrente ano, não havendo impugnação à ata da sessão anterior, nula por aprovado. Vamos apregoar então retirados e adiados. Processo 11, adiado por indicação do relator. Processos retirados de pauta, processos 103 e 137, de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior. Perfeito. Então, nós, como sempre, julgaremos primeiro os nossos destaques, depois preferências e sustentações orais. Então, processos pautados pela desembargadora Salise que não sejam objeto de sustentação oral e preferência. Perdão. Só mesmo, tá. Então, processos pautados pelo desembargador Tejada Garcia. Não há nenhum destaque anotado. Tá, nós três votamos, então, os processos pautados pelo desembargador Tejada que não sejam objeto de sustentação oral e preferência julgados à unanimidade. Tá. Processos pautados pelo desembargador Nicolau. Processos pautados pelo desembargador Nicolau Conqueu Júnior, sem nenhum destaque anotado. Então, processos pautados pelo desembargador Nicolau, exceptuados preferências e sustentações julgados à unanimidade. Processos por mim pautados. Processos pautados pelo desembargador Thomson Flores, nenhum destaque anotado. Processos pautados pelo desembargador Thomson Flores, julgados à unanimidade. Mesa da desembargadora Salise. Não há nenhum destaque. Julgados todos à unanimidade. Mesa do desembargador Tejada Garcia. Nenhum destaque anotado. Também julgados à unanimidade. Nenhum destaque. Tá aqui, meu também não. Tá. Processos trazidos em mesa pelo desembargador Nicolau, também sem destaque, julgados à unanimidade. Processos da minha relatoria em mesa. Mesa 3, o destaque da desembargadora Salise Monteiro Sanchotem. Mesa 3 e mesa 8. Tá. Nesses eu em ambos estou negando provimento ao recurso, desembargadora Salise. Eu estou na linha dos outros processos que nós temos trazido nas outras sessões, pedindo vênia a Vossa Excelência para dar provimento ao agravo legal. Desembargador Nicolau? Eu acompanho o relator. Então, no feito em causa... Eu acho que Vossa Excelência acompanha a divergência. Não, perdão, eu acompanho a divergência. Até estou lhe sendo bem fiel. Não, é verdade. Então, nesses dois feitos, a turma, por maioria, vencido o relator, deu provimento ao recurso. Lá para o acordo do desembargador Salise, primeiro na divergência. Mesa 22. E o outro também. 8. Mesa 22 e mesa 64. Os dois matéria do sistema financeiro só Só ressalva. ressalva. Unânime. Mesas 2 e... 22 e mesa 64. Mesas 22 e 64, julgados à unanimidade, nós temos voto do relator, com ressalva de ponto de vista pessoal da desembargadora Salise. Essa ressalva, inclusive, eu também vou incorporar, só estou esperando o STJ decidir isso aí. É isso? São esses os destaques das suas processos em mesa. Demais processos da minha relatoria trazidos em mesa, julgados à unanimidade. Agora, então, vamos julgar os pedidos de preferência. Processos com pedidos de preferência, processo 163 da pauta, processo de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência do advogado Antônio Carlos Brasil Pinto pelo agravante. Com a palavra o relator. Nesse caso, senhor presidente, eu estou dando provimento ao agravo de instrumento. Eu acompanho, desembargadora Salise. Acompanho. A turma unanimidade deu provimento ao agravo de instrumento. Processo 56 da pauta, processo também de relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência do advogado Sandro de Oliveira Souza Uliano pela agravante Transportes Tomé Limitado. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento ao agravo. Eu acompanho, desembargadora Salise. Também acompanho. A turma unanimidade negou o provimento ao agravo de instrumento. Processo 7 da pauta, processo de relatoria do desembargador Thomson Flores, pedido de preferência da procuradora Cíntia Zilkowski pela União Federal. Eu vou disponibilizar o voto à eminente procuradora. Eu estou negando o provimento à apelação. Desembargadora Salise. Acompanho. Desembargador Nicolau. Da mesma forma. A turma unanimidade negou o provimento à apelação. O voto está disponível. Processo 129 da pauta, relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da procuradora da União Federal. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento ao agravo retido, as apelações à remessa oficial. Eu acompanho, desembargadora Salise. Acompanho. Aqui a turma, então, o 129 negou o provimento ao agravo retido, as apelações e a remessa oficial. Processo 130 da pauta, também relatoria do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedido de preferência da União Federal. Com a palavra o relator. Eu estou negando provimento à apelação.
Vossa Excelência? Nego o provimento da apelação. Eu acompanho? Também A acompanho. turma, unanimidade, negou o provimento da apelação. Processo 146 da pauta, relatoria do desembargador Nicolau Conquil Júnior, pedido de preferência da Procuradora da União Federal. Só uma coisa, tem segredo de justiça aqui. É menor. Ninguém falou nada. Tá bom. Mas ele não vai mencionar o nome, né? Então, só. Desembargador Nicolau, esse feito, nós vamos agora, como é menor, não menciona o nome, só. Tá. Com a palavra, Vossa Excelência. Tá. Senhor presidente, eu encaminhei voto a Vossa Excelência no sentido de manter a sentença, mas eu revi a minha posição e só não elaborei o voto ainda Pois não. Mas eu aqui estou dando provimento à apelação e eu acabei no que mantive a sentença, prestigiando o depoimento que a criança fez, no sentido da relação dele com o pai, e me utilizando do artigo 13, a parte final do artigo 13, que diz que a autoridade judicial administrativa pode também recusar-se a ordenar o retorno da criança se verificar que esta se opõe a ele e que a criança atingiu já a idade, grau de maturidade. E existem dois depoimentos em que ele se refere a um fato muito isolado, que durante um passeio de carro com o pai, que teria ocorrido um evento em que o pai ameaçou jogar o carro reto, sem fazer a curva, poderia causar um acidente. E a outra é ele revelou um temor de retornar à Espanha, salientando que ele poderia não retornar mais porque o pai o reteria. Então no início dei relevância a esses dois fatos, mas revendo melhor minha posição. Em relação ao primeiro, aqui é um caso muito isolado, e numa audiência em que não contou com a presença do pai, exatamente para esclarecer o que teria ocorrido naquele momento, né? E o outro, em que o filho declara o temor que ele teria, ele disse que gostaria de voltar à Espanha, mas ele tem um temor de retornar até lá, por conta da possibilidade do pai o reter. Ou seja, ele exatamente tem o temor do pai fazer aquilo que a mãe fez. Né? De tal maneira que nós não podemos aqui dar proteção à mãe que realmente teria cometido o ilícito de retirar a criança, trazendo a Espanha para cá e permanecendo com a criança aqui. Então, eu não elaborei o voto, mas eu estou dando provimento à apelação. E a remessa oficial? Isso. Aqui, eu tinha lançado uma divergência, a minha posição é conhecida. Nesse caso, a mãe não cometeu um ilícito, ela cometeu um crime. Mais do que isso, né? Ela falsificou documentos para sair da Espanha, submeteu-se à jurisdição lá, descumpriu essa jurisdição, todos os tratados internacionais, e não me impressiona o fato da demora do processo, essa aclimatação que claro. Essa se deveu a um ato ilícito na origem, né? Então, e de qualquer sorte, essa criança, quando retornar aqui, é uma questão de disputa, na realidade, de jurisdições, né? Sim. Tá? Ela vai retornar ao judiciário espanhol, que vai acompanhar tudo isso. E a mãe, inclusive, agora, se puder retornar ao país, né? Se puder retornar à Espanha, claro. Porque cometeu um delito, ela terá toda a oportunidade de acompanhar. Sim. Então, de modo que eu acompanho você. Se Vossa Excelência só me permite uma observação, é uma jurisdição muito difícil da gente prestar, porque sempre há uma contraposição de interesse entre um brasileiro e um estrangeiro. E quando nós aplicamos a convenção corretamente, nós retiramos o direito do brasileiro. Então, cria uma situação bastante difícil para a gente. Me permite, ele não é só brasileiro, ele é brasileiro e espanhol. Não, exatamente. Eu digo em relação ao cônjuge interessado, né? Seja a mãe, seja o pai. Claro. Mas, na verdade, nós temos que olhar que, enquanto nós estamos aqui prestigiando a convenção, nós estamos garantindo que vários brasileiros que têm seus filhos no exterior e também precisam dessa demanda, precisam da credibilidade do judiciário e do governo brasileiro do cumprimento da sua convenção. E quem primeiro buscou a jurisdição espanhola foi a mãe, inclusive, por um acordo. Então, Doutor Salles, eu acompanho Vossa Excelência. Também eu, senhor presidente, acompanho. Eu iria pedir vista até porque para fazer uma divergência, mas eu acompanho integralmente. Então, no processo 146, a turma, à unanimidade, deu provimento e a remessa oficial. Processo 207 da pauta, processo de autoria do desembargador Sérgio Renato Tejada Garcia, pedido de preferência da procuradora Cíntia Zilkowski, pela União Federal. Com a palavra o relator. Presidente, nesse processo eu estou negando provimento da apelação da União e dando provimento da apelação do autor.
Desembargador Salise? Acompanho. Eu também acompanho. Então, nesse feito, a turma unanimidade negou o provimento da apelação da União e deu o provimento da apelação do autor. Processo mesa 71, do desembargador Nicolau Conqueu Júnior, pedidos de preferência do advogado Gustavo Blasio Rodrigues pela Comport S.A. e advogado José Augusto Lara dos Santos pela Portonave. Com a palavra o relator. Senhor presidente, isso é um processo suspenso da sessão passada. Eu já fiz a leitura do relatório, já foi feita também a sustentação oral, então eu passo a leitura do meu voto. Pois não. Comporte Comercial Importador S.A. ingressou com a presente ação visando o reconhecimento da inexistência de relação jurídica com a Reportonave S.A., que a obrigasse ao pagamento das despesas de armazenagem das mercadorias durante o período de 18 de fevereiro de 2010 a 17 de junho de 2011. A autora Comporte realizou ao longo do ano de 2010 diversas operações de importação da empresa Maxlog, utilizando-se do porto navegante Portonave. Durante o processo de despacho aduaneiro, a Receita Federal instaurou um procedimento especial de controle aduaneiro, chamado PECA, apreendendo a totalidade das mercadorias, por fundada suspeita de irregularidade. Ao final do procedimento, foi lavrado auto de infração e termo de apreensão e guarda fiscal, com aplicação da pena de perdimento às mercadorias retidas, o que foi confirmado em 10 de setembro de 2010, após a impugnação fiscal referido por meio de julgamento do delegado da Receita Federal do Brasil. Após a decisão administrativa, a autora ingressou com diversas ações judiciais questionando a legalidade do ato de perdimento. O processo de internalização de mercadoria estrangeira no território nacional é dividido em três fases administrativas. Administrativa, fiscal e cambial. Na fase administrativa são realizados os atos prévios à efetivação da importação e se relacionam com o licenciamento das importações. Na fase cambial, realizam-se as operações de compra de moeda estrangeira para pagamento das importações. Já na fase fiscal, que mais interessa ao presente caso, realiza-se o tratamento aduaneiro por meio do despacho de importação. Trata-se de um procedimento para a verificação da exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às mercadorias importadas, com vistas ao seu desembaraço aduaneiro. Essa etapa ocorre em recintos próprios para que seja realizada a conferência aduaneira, que tem por finalidade identificar o importador, verificar a mercadoria e a correção das informações relativas à sua natureza, classificação fiscal, quantificação e valor e confirmar o cumprimento de todas as obrigações fiscais e outras exigíveis em razão da importação. Havendo fundada suspeita de irregularidade punível com a pena de perdimento, será submetida a mercadoria aos procedimentos especiais de controle aduaneiro, a qual ficará retida até a conclusão do correspondente procedimento de fiscalização, constituindo-se direito inerente ao Estado no controle de ingresso de mercadorias provenientes de outros países. Tratando-se de exigência prévia à introdução, deve o próprio importador suportar todas as despesas necessárias a este procedimento, tratando-se de ônus inerente à atividade de importação. Como a apreensão para fins de fiscalização não inverte a sua propriedade em favor da União, mas apenas a submete a um controle mais rigoroso, cabe ao importador honrar com as despesas de armazenagem até a conclusão do procedimento. Nos termos do artigo 647 do Decreto 6759/2009, somente na hipótese de abandono da mercadoria, na